terceiro vídeo, finalizando essa pregação, amados e amadas, vamos abordar estranhos e inimigos de Deus. A vós também, que no outro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou. Colossenses capítulo 1, verso 21. A posição do ser humano perante Deus não era nada boa, pois era estranho e inimigo do Senhor. Essa inimizade advém do entendimento errôneo e da obra mas praticada por quem não conhece e nem guarda os mandamentos de Deus. Isso leva o diabo a se tornar senhor da vida dessa pessoa, fazendo-a desejar o que não presta e praticar o mal. Efésios capítulo 2, verso 1 e 3. No passado, quem não se submetia à lei desagradava a Deus e vivia sob a autoridade do maligno, atendendo às suas sugestões. Mas com a vinda de Jesus, bem como o anúncio de boas novas e a ação do Espírito Santo em nós, sentimos-nos incomodados com o pecado, invocamos o nome de Yoshua Mashiach para nos salvar e libertar. Romanos capítulo 10, verso 13. Ele fez a obra. Depois do encontro com Jesus, nos aprofundamos na revelação da palavra de Deus, lendo a Bíblia, ensinamentos ou ouvindo as suas pregações. Com isso, as nossas dores e fraquezas são diminuindo, ou vão diminuindo, e logo nos sentimos bem. Hoje nos colocamos as bênçãos que recebemos do Pai por nada desse mundo. Na verdade, o diabo deseja que voltemos às suas garras, porém estamos livres dele. A Bíblia é dito que Jesus nos reconciliou com o Pai, trouxe-nos para a presença divina e opera em nós, e por nosso intermédio, sempre que o invocamos e o adoramos em espírito e em verdade. Colossenses capítulo 1, verso 21. O seu nome nos dá autoridade sobre as forças do inferno, doenças, males e tentações que querem nos levar de volta ao jugo do inimigo. Filipenses capítulo 2, verso 9 e 11. Porque trocaríamos a posição de servos livres pelos de escravos do diabo, que não podem mais tocar em nós. 1 João capítulo 5, verso 18. Agora, reconciliados com Deus pelo sangue de Yoshua Mashiach, avançamos para conhecer mais a nossa posição naquele que nos ungiu, nos separou para agir em nome seu e fazer o que ele fazia. O mestre nos deu exemplo de como proceder em meio a tribulações. Jó capítulo 13, verso 15. Quando o inimigo se levanta contra os servos de Deus, o Espírito Santo levanta a sua bandeira e investe contra ele. Isaías capítulo 59, verso 19. O Senhor é fiel. De estranhos e inimigos de Deus, no entendimento pela nossa obras más, passamos a ser seus amigos e servos fiéis, que praticam obras boas. Efésios capítulo 2, verso 10. Não temeremos mais as provocações do diabo, nem lhe daremos importância, porque estamos guardados no esconderijo do Altíssimo, o qual nunca será descoberto nem invadido pelo inimigo. Nesse refúgio, os servos do Senhor jamais se abalam, ainda que o mundo todo ao seu redor esteja ruindo. Que venham as lutas e as ameaças do maligno, nada poderá nos remover da presença do Senhor, afinal nunca sairemos. O nosso Pai é maior do que todos e nos guarda com amor e dedicação. Fazendo o seu querer, não seremos jamais abalados. Seja fiel a Deus e você verá que Ele jamais te deixará. Em Cristo, com amor, jamais te deixará. Vamos fazer uma breve oração. Nesse momento, amados e amadas, que o Divino Espírito Santo me pede para que todos que estão ouvindo, vendo esse vídeo, exaltem o nome do Senhor. Se dê as mãos
se possível, se der as mãos e vamos orar. Senhor nosso, nós te agradecemos pelo que fizeste por nós, entregando o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, a fim de que fôssemos perdoados, libertos e reconciliados contigo. Assim o pecado e o diabo perderam a batalha. E quando éramos estranhos e inimigos teus, vivíamos em apuros. Agora somos teus de verdade. Nada nos separará do teu amor. Vivemos em paz e alegrias que jamais acabarão. Somos realizados em ti, Senhor. Se não mais praticamos as obras do inimigo, porque o tememos, elas eram como algemas do inferno, deixando-nos vulneráveis ao sofrimento. Porém, estamos livres dela e somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, 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 amém. Glória ao Senhor. Éramos inimigos de Deus. Romanos capítulo 5, verso 10. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, o nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Observamos as práticas dos homens ao redor do mundo, através dos meios de comunicação, com assassinatos, corrupção, injustiça, mentiras, desrespeito a Deus e ao próximo. Torna-se evidente que a humanidade carece de redenção. A Bíblia destaca de maneira clara a extensão do pecado do ser humano. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaço e chagas podres não exprimidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleos. Isaías capítulo 1, verso 6. E quanto ao teu nascimento, fosse lançada em pleno campo pelo nojo da tua pessoa no dia em que nasceste. Ezequiel capítulo 16, verso 4 e 5. Essa condição repugnante e pecaminosa não é resultado do ambiente ou da falta de oportunidades sociais ou educacionais. Pelo contrário, todo ser humano é pecador desde o seu ventre. A imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Gênesis capítulo 8, verso 21. Em iniquidade fui formado, em pecado concebeu a minha mãe. Salmo 51, verso 5. Em outras palavras, desde o nascimento éramos inimigos de Deus. Mas como assim, amados e amadas? Como assim? Inimigos de Deus? Essa afirmação é contundente e ao mesmo tempo desoladora, especialmente como comumente associamos a palavra inimigo ao diabo. No entanto, devemos nos alegrar na verdade absoluta que, para os redimidos, essa definição não é permanente. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, o nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de Yeshua Mashiach, seu Filho, e agora já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Logicamente, os inimigos deveriam ser destruídos, não é verdade? No entanto, Cristo resgatou os inimigos da maldição da lei, fazendo-se maldição no lugar deles. Gálatas capítulo 3, verso 13. E por meio de sua morte, o nosso relacionamento com Deus foi restaurado. Glória a Deus. Cristo transformou dos justificados de inimigos para reconciliados. O pecado foi perdoado e o pecador foi aceito como justo. A inimizade chegou ao fim e pela graça podemos proclamar: éramos, mas agora não somos mais inimigos de Deus. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 11. Sim. O que são Gog e Magog na Bíblia? Gog e Magog representam os inimigos do povo de Deus. No fim dos tempos, esses inimigos se reunirão para lutar contra o povo de Deus.
tentando destruí-lo, mas no fim Deus trará vitória e destruirá todos os inimigos. Os nomes Gog e Magog ganharam destaque devido a uma profecia do livro de Ezequiel e uma referência do livro do Apocalipse. Nessas duas profecias, Gog e Magog lideram o exército que ataca Israel no fim dos tempos. Gênesis capítulo 10, verso 1 e 2, que diz: esse é o registro da descendência de Sem, Cã, Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Esses foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Sim, identifica Mog e Magog como dos filhos de Jafé, filho mais velho de Noé. Os descendentes de Noé se espalharam pelo mundo e formaram vários povos depois do dilúvio. Assim, o homem Magog provavelmente deu origem a um povo chamado Magog. Ezequiel capítulo 3, verso 38, 2, que diz: filho do homem, vira o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe maior de Meseque e de Tubal, profetize contra ele. Explica que Gog será o líder da terra de Magog, que dominará sobre vários outros povos que também são descendentes de Jafé. Magog fica em algum lugar ao norte de Israel e liderará ao ataque final contra o povo de Deus. Ezequiel capítulo 38, verso 15 e 16, que diz: você virá do seu lugar do extremo norte, você acompanhado de muitas nações, todas elas montadas em cavalos, umas grandes multidões, um exército numeroso. Você avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem que cobre a terra. Nos dias vindouros, ó Gog, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu me mostrei santo por meio de você diante dos olhos dela. Ezequiel capítulo 38, verso 15 e 16. Em algum tempo, quando Israel estiver vivendo em paz e segurança, Gog juntará um grande exército formado por vários ao redor de Israel. Esse grande exército vindo de todos os lados, mas com a frente de ataque principal vindo do norte, virá para destruir e saquear Israel. Ezequiel capítulo 7, verso 7 e 9, que diz: apronte-se, esteja preparado, você e todas as multidões reunidas ao seu redor, e assuma o comando delas. Depois de muitos dias você será chamado a armas. Daqui a alguns anos você invadirá uma terra que se recuperou da guerra, cujo povo foi reunido dentre muitas nações dos montes de Israel, os quais por muito tempo estiveram arrasados, trazidos das nações, agora vive em segurança. Você, toda a sua tropa e as muitas nações subirão avançando como uma tempestade. Você será apronte-se, esteja preparado, você e todas as multidões reunidas ao seu redor, assuma o comando delas. Depois de muitos dias você será chamado às armas. Ezequiel capítulo 38, versos 7 e 9. Essa passagem e muitas outras versões da Bíblia. Prepara-te, sim, dispõe-te tu e todas as tuas companhias que se reuniram a ti, e serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. Nos últimos anos virás à terra que era restaurada da guerra, onde foi o povo congregado dentre muitos povos nos montes de Israel, que havia estado deserto por longo tempo. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos os seus moradores estão seguros. Então subirás e virás como uma tempestade, far-te-á como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas companhias que se reunirem a ti, e serve-lhes tu de guarda.
depois de muitos dias, serás visitado, nos últimos anos virás. Palavras ditas que vocês sabem, está sendo construído o que eu disse, Gog e Magog, pelas guerras de Israel contra o povo de Ramás, contra o povo. Ninguém está imune ao combate espiritual. Afirmar ser a nossa vida um combate diário testifica-se que temos muitos inimigos. Partindo desse pressuposto, é necessário, primeiramente, detectar quem é o inimigo e como ele age. Quais brechas precisamos fechar para que ele não nos atinja? Quais são os seus pontos fracos? Como vencê-los? Etc. É fato que para vencer um combate é preciso estudar o inimigo, observá-lo. Assim pode-se atacá-lo de maneira certeira ou fugir quando percebemos que seremos derrotados na batalha. Acredito que você, amado e amada, esteja ciente de que estamos tratando de um combate espiritual. E este termo não é recente, pois já encontramos no capítulo 6, versículo 10 e 20 de Paulo aos Efésios, escrito por volta de 60 a 62 depois de Cristo, pois não é contra homens e a carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Efésios capítulo 6, verso 12. Consciente de que nossos inimigos são espirituais e estão espalhando nos ares, parece-nos então uma tarefa impossível vencê-los. Por isso, é importante saber que da mesma maneira que ele é e age de forma sobrenatural, só podemos vencê-los com armas sobrenaturais, orações. Por isso, Paulo continua mencionando que é necessário da armadura espiritual como defesa contra as forças do mal. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Efésios capítulo 6, verso 13. O combate é diário e ninguém está imune. Nesse versículo já temos um detalhe importante para que possais resistir nos dias maus, ou seja, esse combate é diário e ninguém está imune dele. Só temos hoje para amar. Eu quero acrescentar que só temos hoje para vencer ou perder. Deixar para amanhã pode ser tarde demais, pois não temos domínio sobre o futuro. Comecemos agora mesmo, corremos com perseverança ao combate proposto com um olhar fixo no autor, no consumidor da fé, Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 1. A vida cristã é uma luta interrupta que só termina com a morte. Segundo João, existem 3 inimigos da alma: o mundo, o demônio e a carne. Ele afirma ser a carne o inimigo mais tenaz, pois uma vez que temos um domínio sobre as concupiscências carnais, mediante a união com Deus, as afrontas do mundo e as tentações do demônio dificilmente nos causarão danos espirituais. Não podemos demonizar tudo. Nossas ações erradas e más inclinações devem ser combatidas, como a gula, a preguiça, todo tipo de intemperança provida da nossa carne manchada pela culpa original. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência que o atrai e o alicia. A concupiscência, depois de conceber, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago capítulo 1, verso 14 e 15. Sim, a vida de acesso e mortificação é o caminho pelo qual o homem descobre a liberdade interior, pois a configuração ao Cristo sofredor derrota as paixões que habitam na alma. Sim, quando se persevera na prática de uma vida de pecado, passa a ter grande domínio em suas más inclinações, pois seus inimigos, o demônio,
o mundo e a carne vão perdendo a força e se derrubam, enfraquecendo os outros. Para vencer qualquer desses três inimigos, é necessário vencê-los os três, enfraquecendo um a um, se enfraquece os outros dois. E vencidos esses três, cessa a guerra para a alma. Concentrar os esforços para derrotar o inimigo verdadeiro. A própria Bíblia nos relata que existe uma luta sendo travada dentro de nós e que precisamos negar os apetites carnais do mundo, os prazeres da carne, prazeres do mundo, para viver no Espírito. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os apetites da carne, porque o desejo da carne se opõe ao Espírito. Esses ao da carne, pois são contrários aos outros, e é por isso que não fazeis o que quereis. Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17. Muitas vezes colocamos o nosso esforço em querer destruir o nosso próximo, esquecendo-nos de que ele não é o nosso inimigo, ao contrário daquele que o move a se realizar o mal contra nós. Devemos concentrar o nosso esforço em derrotar o nosso verdadeiro inimigo, que pode ser muitas vezes nós mesmos. Se atacar os erros dos outros é fazer a obra do diabo, a obra de Deus é atacar as nossas má obras. Sim, nossas má obras. Remédio contra as tentações. É muito fácil colocar a culpa nos outros quando não queremos enfrentar nossos próprios defeitos. Sim. Primeiro, a humilde oração, pois estando unidos com Deus, ninguém pode nos derrotar. A expressão quem, como Deus, reconhece que sozinho não conseguiremos vencer e por isso suplicamos o socorro divino. Depois, a vida em estado de graça pela vivência dos mandamentos, como confissão, por exemplo, confessando a Deus, pedindo perdão dos nossos pecados, pode ser um ato humilde, afugenta o inimigo soberbo. A Escritura traz para nós o coração daquele que venceu o diabo. Outros remédios eficazes são as orações, o jejum, certo, que vai nos trazer e nos defender contra a ação do demônio. E por fim desprezar o demônio, sabendo que ele não tem nenhum domínio sobre a nossa alma sem consentimento de Deus, como ensina a Bíblia. Sim. Digo ânimo, porque são muitas coisas que o demônio põe diante de quem começa para impedi-lo de começar. De fato, esse caminho, por esse último, sabe o prejuízo que tem ao perder não somente essa alma, mas muitas. A cruz é um troféu erguido contra o demônio. A maravilhosa e esplêndida notícia que você está tomando as belíssimas palavras da Bíblia. Nós não ensanguentamos as armas, não estivemos no combate, não fomos feridos, nem vimos a luta. No entanto, alcançamos a vitória. O combate foi do Senhor e a coroa foi nossa. Ora, como a vitória também é nossa, imitemos os soldados e cantemos hoje com vozes alegres, louvores e cânticos da vitória. Louvado ao Senhor, a morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está teu aguilhão? 1 Coríntios capítulo 15, versos 54 e 55. Todas as maravilhas foram obtidas pela cruz. Era o troféu erguido contra o demônio, uma espada levantada contra o pecado, espada com a qual Cristo transpassou a serpente. A cruz é a vontade do Pai e a glória do Filho unigênito, a exaltação do Espírito Santo, a honra dos anjos e a segurança daqueles que confiam em Deus. E o regozijo do Paulo, a fortaleza dos santos, a luz da terra inteira. Jesus já venceu o mal, só depende de você assumir e declarar a vitória hoje com a sua vida com Jesus. Amém, 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 amém. Sim, amados e amadas, os inimigos da nossa alma eterna, sim,
E certamente ouvireis falar em guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça. Mateus capítulo 24, verso 6. Ovelhas, estamos em guerra. Todos os dias temos uma batalha desta guerra para lutar. Não importa com qual humor você acordou hoje, nem como está programada a sua agenda lotada, você tem que se preparar para ir à guerra. Há uma guerra invisível aos nossos olhos que a Bíblia nos adverte estar acontecendo ao nosso redor, nas regiões celestiais. E é para esta guerra que vamos nos preparar para sermos vencedores em Cristo. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios capítulo 6, verso 12. Toda guerra exige uma estratégia para o campo de batalha. E saber quem está lutando contra nós é um dos pontos importantes da estratégia. A Bíblia nos ensina sobre os inimigos da nossa alma eterna, os quais nos afastam de Deus e nos levam em direção à morte, que é o último inimigo a ser vencido, mas o que já foi vencido por Cristo. Um desses inimigos é o nosso próprio pecado, que faz de nós inimigos de Deus. Enquanto não estivermos reconciliados com Cristo, justificados pela fé, teremos inimizade com o Senhor, Deus Pai, pois o nosso pecado trabalha contra nós, colocando-nos em oposição a Cristo, estando o nosso entendimento cauterizado pelo pecado. Colossenses capítulo 1, verso 21. E outro inimigo que temos é o mundo, o qual nos seduz e nos faz cobiçar. Porém, se estamos no Filho, vencemos o mundo. E finalmente, o grande adversário é o diabo. E fiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4, verso 4. Somente conhecer o inimigo não nos dará vitória. Embora seja necessário conhecermos nossos inimigos, não é isso que nos dará vitória em nossas batalhas. Saber quem é o nosso líder é o investimento mais importante em conhecimento do qual devemos nos encarregar. Além de obedecer às nossas ordens, além de obedecer suas ordens e confiar na confiança do poder de guerrear, nós vamos focar nossa força do inimigo em nossa própria força. Vamos nos focar o nosso olhar no Senhor e nos exércitos, no Senhor dos exércitos. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumidor da fé, Jesus Cristo. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmanhando em vossas almas. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 3. Quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, verso 10. Amém? Santo, a santidade de Deus. Santo, imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciões. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saíram relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto à frente como atrás. O primeiro se parecia a um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto de homem, o quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas, dia e noite.
repete sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o todo Deus poderoso que era, que é e que há de vir. Apocalipse capítulo 4, verso 2 e 9. Apocalipse 4, Ezequiel 1, Isaías 6, nos mostra a descrição da sala do trono. Nesse momento, diante do Senhor, há seres viventes, anciões, anjos e querubins, todos rendendo de adoração incessante, declarando: Santo, Santo, Senhor, a santidade de Deus. Apenas essa descrição da sala do trono devemos ser o suficiente para despertar a nossa curiosidade de todos os atributos que poderiam ser destacados a respeito do Criador. Todas as criaturas do céu não conseguem ignorar a sua santidade. Ainda assim, como se apenas isso não fosse suficiente, a Bíblia traz diversas declarações a respeito da santidade de Deus. Inclusive, ela se refere a si mesmo como Santo de Israel. Salmo 99, verso 9: Exalte o Senhor, o nosso Deus, e mostre-se diante do seu santo monte, pois o Senhor, o nosso Deus, é santo. Isaías capítulo 43, verso 3, que diz: Pois eu não sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou ao Egito como resgate por você, a Etiópia e a Seba em troca de você. O que significa dizer que Deus é santo? Visto que a Bíblia dá tanta importância para a santidade de Deus, o que significa quando falamos sobre a santidade de Deus? A definição literal da palavra santo é separado. Portanto, quando declaramos a sua santidade, estamos reconhecendo que ele é diferente, separado e superior a todos que conhecemos. A santidade, que é a essência de Deus, é um atributo que permeia todos os outros atributos de Deus. A santidade é a beleza de todos os atributos de Deus. Deus ser santo significa que ele é diferente e superior. A bondade de Deus, por exemplo, é diferente de qualquer bondade que possamos imaginar. Ela é superior e é santa. Da mesma forma, a justiça de Deus é santa e completamente distinta da justiça humana. Convite para nós: diante de sua santidade existe um convite feito a nós. Deus nos chama a ser santos como ele é santo. Ou seja, somos chamados para ser diferentes, separados e completamente dedicados a ele. Levítico capítulo 20, versos 7 e 8, que diz: Consagre-se e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Nesse texto levítico, vemos o Senhor comunicar uma lista de regras e condutas para o seu povo. São diversas regras sobre o que o povo poderia e não poderia fazer. Tudo demonstrando uma verdade. Vocês devem ser diferentes das nações ao seu redor, devem ser santos, separados. No livro de Romanos, Paulo destaca esse mesmo conceito. Romanos capítulo 12, verso 2. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A santidade de Deus e o pecado do homem. No texto levítico nos explica que todo pecado cometido pelo homem deve ser punido com a morte. Quando vemos o texto sem entendimento adequado a respeito da santidade de Deus, o discurso pode parecer cruel, autoritário e injusto. Entretanto, quando compreendemos a santidade de Deus, podemos entender a simples verdade: Deus não se mistura com o pecado. Ele é santo e o pecado do homem ofende profundamente essa santidade, nos tornando automaticamente inimigos de Deus. Isso significa que não podemos pecar. Sim e não. A questão central do Evangelho é exatamente essa: Deus não se mistura com o pecado, ele é santo. E o homem simplesmente não é capaz de não pecar. Com o objetivo de resolver a situação de sua bondade e misericórdia infinita e justiça, Deus ama todo mundo que entrega o seu Filho
para expiação dos nossos pecados. E é por causa do sangue de Jesus que abriu o caminho para nós, que hoje podemos ser amigos de Deus. João capítulo 14, verso 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vou repetir, amados e amadas. Atenção, religiões da terra. Atenção, denominações da terra. Atenção, aqueles que dedicam orações a ídolos, a imagens, pedindo que leve a Deus os pedidos de milagres, que tudo não passa de imagens, que nada ouvem, nada falam. Abominação de Deus, pois João capítulo 14, verso 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não é santo São Pedro, São Paulo, São Tiago, São Sebastião, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, tudo ídolo. Nada ouve, nada fazem. Ele é que ouve, ele é que é o nosso advogado. Yeshua Mashiach, Jesus Cristo, nosso Rei. Ou seja, isso não significa que preciso conseguir não pecar para me aproximar de Deus. O sangue de Jesus me garante esse acesso. Por outro lado, sim, isso significa que preciso buscar uma vida sem pecado, ou seja, de santidade, porque compreendo que santo é aquele que me chamou. Ele me convida para uma vida de santidade. Sendo assim, a renúncia de uma vida de pecado é um ato de amor a Deus. Ele é santo. Não um ato de autojustificação de alguém que procura ser bom o suficiente para estar na presença de Deus. Como então me identifico, me santifico? 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, ao qual vem do Senhor, que é Espírito. O convite feito a nós diante da santidade de Deus é simples: contemplá-lo, adorá-lo em sua santidade, meditar na Bíblia, investir tempo em oração, imaginar a cena da sala do trono que eu estipulei lá em cima, descrita em Apocalipse, e permitir que a contemplação do que é santo nos torne cada dia mais santos. Hoje não podemos entrar com confiança na presença do Senhor, contemplarmos a sua beleza e confiarmos que em sua fidelidade Ele fará o resto. Que possamos viver em referência e adoração a esse Deus Santo, buscando conhecê-lo cada vez mais profundamente. Amém, amém, amém. Finalizando essa pregação, amados e amadas, espero que esse servo, esse instrumento do Divino Espírito Santo de Deus, transmitiu a vocês a palavra ouvida, sentida, colocada em prática na sua vida, servindo de esclarecimento na sua sabedoria, quanto às palavras do Evangelho, as palavras que são ditas por Deus através desse servo, que são as aspirações da Bíblia, as aspirações do nosso Deus Pai. E, pelo sangue de Jesus derramado na cruz, que remiu nossos pecados, eu, nesse momento, convoco a todos que estão ouvindo essa palavra, que estejam em estado de coma, que estejam com doenças malignas, que estejam jogando a própria sorte, doentes, desesperados, com fome, sujeitos à morte. Aquele que peça perdão dos seus pecados e acredito que Jesus nasceu, viveu, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai, no reino celestial, acredita e tome posse da cura do seu mal, acredite
e peça perdão dos seus pecados e tenha a cura pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Me despeço com o meu ósculo santo, a todos amados e amadas, em nome de Jesus me despeço e espero que essa pregação tenha elevado o seu conhecimento, elevado o significado da sua vida para a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém.